rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Olá, amigos ouvintes da RBE. Boa noite, meus irmãos. Para você que já está sintonizado na rádio, que bom que estás aqui conosco no programa Mãos Amigas. Eu sou Rilvane de Carvalho e nos encontramos sempre nas sextas-feiras às 19h45 na rádio, na TV Brasil Espírita e no canal do YouTube também. É muito bom tê-lo conosco. E para você que está conhecendo agora a RBE, seja muitíssimo bem-vindo. Você é muito querido aqui. Seja bem-vindo, meu irmão. Hoje no programa nós iremos conversar um pouco sobre religiosidade, a importância das religiões. Vez ou outra, meus irmãos, no dia a dia da caminhada espírita, nós nos deparamos com diversos cristãos que demonstram conflitos íntimos por estarem gostando da doutrina dos espíritos. São católicos, evangélicos de berço, que cresceram em suas religiões e, quando despertam para o conhecimento espírita, sentem esse movimento íntimo e se inquietam. Isso tem muito a ver com tudo o que ouviram no decorrer da vida a respeito da doutrina espírita. Muito ligado ainda a um preconceito, que é um conceito pré-formado de algo que você não conhece, mas que você julga pela capa, pela aparência. E aí, quando nós nos deparamos com a realidade da doutrina dos espíritos, claro, não tem como, nós nos impactamos, todos nós, porque a doutrina dos espíritos nos esclarece muito com relação às verdades eternas. E quando nos aproximamos desse esclarecimento, o véu da ignorância ele se descortina, ele se abre. E aí começamos a enxergar de maneira diferenciada o mundo que nos cerca. Mas não estamos aqui para discutir qual a melhor religião. Estamos aqui para ressaltar a importância de todas elas. Eu sou profissional de saúde e vez ou outra, é natural no decorrer da minha profissão, encontro pessoas de religiões diversas. E quantas demonstram isso, esse conflito, ao se depararem com o Consolador. Porque diante da dor, a doutrina dos Espíritos consola muito. Aqueles que sofrem com o Consolador, com certeza, têm um amparo íntimo muito maior. A religião, inclusive, meus irmãos, ela nos serve desse religare, para estabelecermos essa reconexão com o divino. Como filhos de Deus, nós buscamos intimamente essa relação com o Pai. E as religiões têm esse papel de nos aproximarem com o divino que habita em nós, de nos trazer esse religare, esse retorno à casa do Pai. Façamos então a nossa prece com esse pensamento, abertos a esse estudo. Vamos juntos fazer uma prece a Jesus, solicitando que o Mestre de Amor, que nos trouxe a doutrina do amor, que Ele possa nesse momento se aproximar de cada um de nós, direcionar sua falange amiga de trabalhadores do bem, para as nossas casas, para o lugar onde estamos. Senhor Jesus,
Se aproxima de nós, Senhor. Nos traz, Senhor, a Tua luz, para que possamos nos esclarecermos mais e direcionarmos o nosso passo para o bem, para o amor, para a fraternidade. Sede, Senhor, essa fonte inesgotável de amor. Nos auxilia a nos aproximarmos de Ti, para não mais sentirmos sede nem fome, para conseguirmos saciarmos as nossas carências íntimas, reconhecendo que Tu estás em todos os lugares, que o amor do nosso Pai se expande para todos nós. Nos ensina, Senhor, a reconhecermos que Deus está em todos os lugares. Ele não se esconde em uma ou em outra religião. Está para todos nós, seus filhos. Abençoa cada um que ouve o programa Mãos Amigas, hoje, amanhã e sempre. E estende a Tua mão amiga a todos os habitantes do planeta Terra. Assim seja. Meus irmãos, Emmanuel, no livro Abençoa Sempre, psicografado por Chico Xavier, ele nos diz que uma religião não é um diálogo vazio, é uma diretriz para a vida prática. Não é uma introdução para o êxtase divino, é um compromisso de trabalho no aperfeiçoamento da comunidade humana. Não é um sistema de mendicância, é criatividade do bem, que se nos faça possível realizar. Não é crítica às atitudes alheias, é compreensão das necessidades do próximo, para resolvê-las sem autopropaganda. Não é trabalho mesclado de lamentações, é descanso da alma para a obtenção de forças, a fim de que se faça o melhor. Vejam só, Emmanuel já começa a nos esclarecer o que significa uma religião. E religião, como diz Emmanuel, é algo que nos traz orientação para a vida prática, a vida cotidiana. O que eu posso fazer com aquilo que eu aprendo na minha religião? Como eu posso desenvolver as minhas virtudes que me aproximam do amor do meu Pai? Como eu posso desenvolver essas virtudes a ponto de me amar cada vez mais e de amar a humanidade inteira cada vez mais? No Livro dos Espíritos, questão 654, Kardec pergunta aos espíritos: tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? E os espíritos respondem: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus, todos. Olha só o que a espiritualidade respondeu a Kardec e respondeu para todos nós. Se somos todos irmãos, filhos de Deus, Ele, o Pai, atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. Entenderam aí? Vejam só o que é que a doutrina dos Espíritos fala a respeito da religião, da religiosidade, da importância das religiões. Meus irmãos, não é o lugar onde estamos, é o que fazemos com o que aprendemos. Se a nossa religião, se a nossa religiosidade nos aproxima das leis divinas, nós estamos num bom lugar. Quantas pessoas reencarnam sem a necessidade de buscar uma religião e vivem distanciadas das religiões, mas sintonizadas com as leis divinas, e é isso que importa.
Nós não temos a condição de julgar o coração de ninguém. Nós podemos sentir o nosso coração, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Nós temos noção de ter essa média do que estamos pensando, sentindo. Mas quanto aos outros, não. E nós não podemos exigir que os outros professem a nossa crença, que pensem como nós. Porque nós podemos nos identificarmos com essa ou com aquela religião e elas nos aproximarem do amor divino, nos aproximarem dessa sintonia com a lei. E é isso que importa. Certa vez, Divaldo Franco comentando, que uma senhora dizendo a ele: Divaldo, meu esposo é um homem tão bom, é um homem caridoso, é um homem tranquilo, cheio de paz, mas ele não gosta da doutrina dos espíritos, não gosta da doutrina espírita. E Divaldo respondeu: minha irmã, se ele é um homem bom, para que ele precisa da doutrina espírita? O que importa, meus queridos irmãos, é que estejamos no lugar que nos auxilie no nosso aprimoramento íntimo. Não precisamos discutir, reclamar, brigar, qual é a melhor religião. Não, isso é uma perda de tempo. É um desgaste de energia desnecessário. O que nós precisamos entender é que eu preciso estar num ambiente que me favoreça a minha reconexão com Deus, o meu religare. Quanto mais nós estivermos tranquilos com essa consciência, menos nos incomodaremos com a religião das pessoas. E os espíritos ainda continuam respondendo na questão 654. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Aqui eles nos falam que não é falar do que você sabe. Tem pessoas que têm o evangelho na ponta da língua, todo decorado, sabe várias passagens, conhece a letra sagrada, mas não conseguem vivê-la. Enquanto tem outros que sabem muito pouco essa parte da decoração, do que é decorado, não conseguem ter a memória suficiente para lembrar de todas as passagens, mas vivem o amor, vivenciam o amor. Então nós não podemos ser hipócritas, como nos diz a espiritualidade, baseado apenas nos atos exteriores, em mostrar às pessoas a minha religião, e isso com uma capa. Porque para encontrar a Jesus, nós precisamos deixar a nossa capa cair, nos apresentarmos tal qual somos, com as nossas dificuldades ainda, com as nossas mazelas, inclusive despertando a humildade. Quem sou eu? Sou muito pequena. Reconhecendo que todos nós, diante da grandiosidade da vida, ainda estamos tão distantes da angelitude, ainda somos espíritos adoecidos, necessitados do amor para nos despertar nossas riquezas. E como espíritos distantes da angelitude e ainda adoecidos, nós devemos entender que a humildade deve predominar em nós. Nós sabemos ainda muito pouco, e especialmente ainda vivemos muito pouco do que deveríamos viver com relação à nossa espiritualidade. Eles nos dizem, os Espíritos, no Livro dos Espíritos, declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus, que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade
é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, vos derriba, perdoá-los-ei. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-ei e com razão. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntar-de se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que noutro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Eu vou repetir essa questão para que vocês estudem depois. É a questão 654 de O Livro dos Espíritos. Ela nos traz essa grandiosidade divina e nos aponta o caminho correto a seguir. É o caminho do amor. Se eu consigo atingir alturas pela minha prece sentida, pelo meu desejo de amar, pelo meu desejo de ser bom, pelo meu esforço, aí vale a minha religiosidade. Nós devemos colocar o nosso coração nesse sentido. Ao invés de sermos fariseus com aquela capa de religiosidade e ocos por dentro. Como é que eu tenho tratado a minha família em casa? Quando eu saio do centro espírita? Quando eu saio das reuniões espíritas? Como é que você tem tratado a tua família quando sai da tua igreja? Dentro de casa, onde as pessoas do exterior não estão te vendo, você tem tratado bem a tua família? Tem conseguido amar aos teus? Aqueles que Jesus confiou para que você cuide, para que você ame, para que você perdoe. A tua casa, ela tem um ambiente de paz? O que é que eu e você temos feito com a nossa religiosidade? Fica aí essa questão para a nossa reflexão. E segue mais uma pergunta de Kardec no Livro dos Espíritos, questão agora 655. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Ou seja, aquele que vai à igreja apenas para agradar os outros, para agradar a família, merece censura? Esse que não crê, mas vai, não crê, mas frequenta. Inclusive, existem muitas pessoas que têm desejo de conhecer com mais aprofundamento a doutrina dos espíritos, mas para não desagradar a família, não vai, não segue. Merece censura, pergunta Kardec, aquele que pratica uma religião sem crer do fundo da alma? E os espíritos dizem, nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tenha em vista respeitar as crenças de outrem. Procede melhor do que um que as ridicularize, porque então falta a caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele, tão somente para granjear o aplauso dos homens. Vocês entendem que Deus tudo vê. Nós não conseguimos nos esconder do nosso Pai. Nós conseguimos criar máscaras e nos escondemos da sociedade. Inclusive, muitas vezes buscamos nos escondermos de nós mesmos.
Criamos algo que é surreal, que não existe. Mas Deus nos conhece de todo. Deus nos vê. E o que é que nós temos feito da nossa vida, meus irmãos? Temos buscado apenas viver de aparências, querer agradar o outro para ter alguma recompensa? Ou o nosso esforço é legítimo? Eu quero aprender a amar aquela religião, eu quero aprender a amar a Deus, eu vou me esforçar. É isso aí que os Espíritos nos orientam com relação a essa prática religiosa. André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, psicografado por Chico, nos fala que todas as escolas religiosas dispõem de grandes valores na vida espiritual. Como acontece a personalidade humana, as crenças possuem uma região clara e luminosa e outra ainda obscura. Em nossa alma, a zona lúcida vive alimentada pelos nossos melhores sentimentos, enquanto que, no mundo sombrio de nossas experiências inferiores, habitam as inclinações e os impulsos que ainda nos encandeiam a animalidade. Nas religiões, o campo da sublimação está povoado pelos espíritos generosos e liberais, conscientes de nossa suprema destinação para o bem, ao passo que nas linhas escuras da ignorância ainda enxameiam as almas pesadas de ódio e egoísmo. Achamo-nos em evolução, e cada um de nós respira no degrau em que se colocou. André Luiz nos traz que, assim como nós ainda temos a nossa zona escura e a nossa zona lúcida, nós temos essas duas zonas. A zona escura ainda é muito ligada ao materialismo, ao primitivismo, à nossa era animal, somos animalescos. E temos a nossa zona lúcida, a zona que já prosperou, que se aproxima mais do que é divino. Assim como nós, as igrejas, as escolas religiosas também têm essas duas zonas, a região clara e a região obscura, porque isso é feita de homens. As igrejas, elas são compostas por todos nós, ainda espíritos em evolução. Então, se enveredamos para o materialismo, para o egoísmo, para o distanciamento do amor, nós estamos amplificando, nós estamos dando mais vazão à nossa zona obscura. Mas se aquela comunidade se reúne com o objetivo, com a finalidade de ser caridosa, de ser fraterna, de fazer preces sentidas, de amar uns aos outros, com certeza, como uma escola religiosa, ela vai ter o seu valor espiritual e a região clara e luminosa vai ascender. Quando nós estamos sintonizados com o bem, recebemos todo o auxílio do plano espiritual, porque eles conseguem nos intuir, conseguem nos indicar os melhores caminhos. Mas quando estamos afastados do amor, do bem, nós atraímos para perto de nós, como nos fala André Luiz, almas pesadas de ódio e egoísmo. Então, nós todos podemos, a partir desse pensamento, entendermos que é bom estarmos juntos e trazermos Jesus para estar conosco. Porque quando Jesus está conosco, o bem prevalece. Joana, no livro Entrega-te a Deus, psicografada por Divaldo Franco, ela fala que toda crença religiosa que se firma no amor é digna de respeito e carinho. Olha aí, Joana, ratificando a mensagem de André Luiz. O objetivo essencial da fé religiosa é dignificar a criatura humana, tornando-a melhor moralmente e preparando-a para desenvolver os valores espirituais que lhe dormem no íntimo. Em razão do mergulho na matéria, o espírito aturdece
e quase sempre ouvida os compromissos assumidos na espiritualidade, deixando-se comandar pelas manifestações do instinto, que o ajudaram nos períodos remotos da evolução, mas que foram suplantados pelo discernimento e pela consciência, permanecendo somente aqueles que preservam a vida e dão sentido existencial. Na neblina carnal, nos fala Joana, no entanto, a predominância da matéria, como é compreensível, dificulta o discernimento a respeito da finalidade da reencarnação, facultando que os sentidos físicos se direcionem para o prazer, para o gozo, para a satisfação das necessidades biológicas. A consciência, no entanto, trabalha pela eleição do significado existencial, do equilíbrio emocional, do bem-estar espiritual, alargando os horizontes da percepção para as conquistas relevantes e significativas que acompanharão o ser após o seu inevitável decesso tumular. Então, quanto mais formos conscientes, esclarecidos, quanto mais pudermos nos iluminarmos, e todo o esclarecimento doutrinário, ele nos traz essa elevação do nosso nível de consciência. Começamos a despertar para a luz, porque existe essa gama de orientação que recebemos. E quanto mais conscientes de quem realmente nós somos, de para onde iremos progredir, qual é a nossa finalidade da vida, que é ascender espiritualmente. Quanto mais conscientes, nós conseguiremos esse equilíbrio emocional, um bem-estar espiritual. E Joana fala que por esses motivos, entre outros, a necessidade de uma religião que se expresse em lógica e praticidade, destituída dos aparatos e das fantasias, dos interesses sórdidos do comportamento material, faz-se imprescindível para enriquecer os seres humanos de beleza e harmonia. A nossa religião, meus irmãos, elas podem nos auxiliar a sermos mais belos e mais harmônicos, a reconhecermos essa grande família universal que somos e que temos. Os irmãos da igreja, os companheiros da doutrina espírita, os nossos confrades espíritas, são nossos irmãos. Eu e você somos irmãos. E quanto mais compreendermos isso, devemos diminuir a importância que tem. Qual é a tua religião? Não, eu quero te amar porque você é meu irmão. Independente da tua crença. Joana fala que existe uma conquista lógica no longo roteiro evolutivo que impõe a necessidade de compreender-se tudo quanto se deseja vivenciar, a fim de constatar-se a sua resistência frente à razão em quaisquer circunstância. Assim sendo, não há mais lugar para qualquer tipo de crença religiosa que se apresente com manifestações totalitárias, eliminando a capacidade do crente de pesquisar, de aceitar ou não os seus postulados, sendo-lhe exigido crer sem entender. É certo que ainda surgem segmentos religiosos fundamentados no fanatismo, geradores de lutas e de intolerância, tentando impor-se pela força dos seus dirigentes políticos ou de outra espécie, mas não pela sua estrutura racional e profunda. Nós todos, meus irmãos, habitantes do planeta Terra, nós progredimos já, intelectualmente, moralmente, já avançamos. Não somos mais espíritos primitivos que acabaram de ser criados. Não somos guiados mais por instinto. Agora nós somos guiados muito pela nossa própria consciência. As nossas atitudes é que vão determinar aquilo que colheremos adiante. Nós temos oportunidade de escolha. Então é natural que, após termos avançado em intelectualidade, que questionemos
a razão das coisas. Inclusive, questionemos as questões divinas. No Livro dos Espíritos, nós temos 1019 questões respondidas pela espiritualidade. Então, nós temos a oportunidade, sim, de questionarmos. Inclusive, ali estão todas as respostas para as indagações humanas. Nós podemos questionar. Não é errado. Muitas vezes a gente pensa que é errado questionar as coisas de Deus. A doutrina dos Espíritos vem para nos esclarecer mais. Agora que temos condição, já estamos numa maturidade espiritual que oferece condição para compreendermos o Consolador, compreendermos a doutrina espírita. E ainda nos diz Joana de Ângeles: naturalmente, ante o impacto do progresso, aqueles que lhes aderem ao comportamento logo desenvolvem o senso da razão e os abandonam. Isso quando não lhes permanecem vinculados por frutos apodrecidos dos interesses materiais que lhes rendem prestígio, poder e recursos econômicos. Nesse caso, destituídos do sentimento de amor, de compreensão e de bondade, estando ausentes o respeito pelo próximo e pelo seu direito de acreditar naquilo que mais lhe convém e felicita, essas estranhas doutrinas mais atormentam do que consolam, seduzindo grande fatia da sociedade que ainda permanece vitimada pelos atavismos, quando se fizeram poderosas e esmagaram aqueles que eram considerados adversários de comportamento enfermiço. Nós trazemos os nossos atavismos no mal. E muitas vezes procuramos nos aproximarmos daqueles que ainda entram em sintonia conosco. Aí, quando vem o despertar da consciência, você, peraí, o que é que eu estou fazendo? Que lugar eu tenho buscado? O que é que eu tenho feito com o meu sentimento? Com o cuidado com a minha família, com o cuidado com a sociedade? Joana fala que foram essas religiões, trabalhadas pela força política e pelos impositivos da ignorância, que se encarregaram de afastar os fiéis das diretrizes do amor que conduz a Deus, abrindo espaço para os comportamentos agressivos e a revolta constante, facultando o desenvolvimento do materialismo e do niilismo, que lhes bloquearam a capacidade de crer e, por efeito, de abraçar os ideais da religião com a divindade, dessa religação com a divindade. Nesse báratro, a misericórdia divina proporcionou à humanidade uma crença religiosa que atende perfeitamente ao mandamento maior e, ao mesmo tempo, conforta e tolera tantos quantos não lhe dão guarida. Trata-se do Espiritismo, que se faz resposta eloquente do amor de Deus às criaturas ansiosas, que lhe suplicavam diretrizes e oportunidade de crescimento, assim como de recursos para a conquista da felicidade. Meus irmãos, aqui nós não queremos dizer que a doutrina espírita é a melhor religião. Primeiro, porque ela não se coloca nesse lugar. Mas o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz será para todos nós, para a humanidade inteira. Todos nós seremos iluminados e compreenderemos as razões de Deus da vida. Nós progrediremos com essa consciência. E Joana que nos fala que o Espiritismo vem como uma resposta divina, uma resposta do amor de Deus a todos nós, as criaturas. O Espiritismo vem para a humanidade inteira. Ele vem para descortinar o véu da nossa ignorância e nos fazer progredirmos para o amor. Joana fala que o Espiritismo, ademais de fundamentar-se no amor através da ação da caridade, é doutrina profundamente racional, ou seja, nós podemos pensar, que esclarece o aprendiz a respeito das razões da crença e da sua legitimidade, por estruturar-se na linguagem iniludível dos fatos. Jesus, quando esteve na terra,
elegeu o amor como sendo fonte de sabedoria e de iluminação mais poderosa que se pode conhecer, estabelecendo como essencial o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não renegou as crenças que predominavam na cultura de então, lamentando que as mesmas não possuíssem essa especial conduta, perdidas em aparência e cerimoniais, que mataram o conteúdo essencial de que Moisés se fizera portador ao apresentar os 10 mandamentos. Neles estão inscritos, sem dúvida, os códigos éticos de alta magnitude, responsáveis pela ordem social e moral da humanidade, numa síntese que facultaria ao direito civil em muitos países fundamentar os seus postulados naquelas seguras regras de comportamento. Jesus, complementando, porém, a propositura do amor, de que a sua doutrina se faz o reservatório inexaurível, transformou em código superior de socorro aos infelizes de todos os matizes, utilizando-se da ação da caridade como sendo a sua expressão mais elevada. E a doutrina dos Espíritos, meus irmãos, vem ressaltar, vem trazer novamente a orientação do Cristo do quanto devemos amar a todos e a nós mesmos. O quanto devemos estabelecer essa religação com o Divino a partir do nosso esforço em amarmos. Todas as suas palavras de Joana, as palavras de Jesus, fizeram-se revestir pelos sublimes exemplos, pelas ações, pelos fatos extraordinários que passaram à humanidade, confirmando-lhe o messianato, demonstrando ser ele o embaixador de Deus, aquele que todos esperavam, mas preferiram não aceitar, porque ele feria de morte as paixões inferiores, os interesses mórbidos dos religiosos equivocados, que se compraziam em manter os crentes na ignorância a fim de melhor explorá-los. É a espada que Jesus trouxe. Ele não veio trazer a paz, mas a espada, porque movimenta, nos inquieta. Quando nós nos aproximamos da verdade, ela movimenta a todos nós intimamente. Nos liberta. Fere a nossa inferioridade. Nós começamos a reconhecer que ainda precisamos progredir, melhorar, nos aproximarmos do bem. E essa espada que Jesus nos trouxe, ele ainda hoje nos convida a todos a refletirmos as nossas atitudes, a repensarmos a vida, a redirecionarmos o nosso passo, a reconhecer como prioridade a lei de amor que nos rege. Joana fala, por sua vez, ele sempre elucidava todos os enigmas que atormentavam as pessoas, explicando a necessidade do amor em todas as expressões, ao trabalho, ao dever, à família, ao próximo de toda procedência, mas acima de tudo ao Pai Criador. Submeteu-se às arbitrariedades do poder temporal para demonstrar sua fragilidade na sucessão dos tempos, especialmente diante da morte, que a todos arrebata, modificando as estruturas do mundo e das próprias criaturas. Joana fala que o amor realmente deverá ser um dia a mais bela conduta, a mais significativa, a psicoterapêutica preventiva e curadora, tornando-se uma forma de religiosidade e fascinará a todas as criaturas. No futuro, meus irmãos, será uma só igreja e um só pastor, porque nós todos juntos progrediremos para o amor, reconheceremos as verdades eternas e nos aproximaremos uns dos outros com essa sintonia. A religião cósmica do amor, fala Joana, desse modo, no Espiritismo encontra o solo abençoado e fértil para apresentar-se e enflorescer-se, produzindo os frutos da felicidade que todos aspiram,
sem nenhuma desconsideração pelas demais, que se fundamentem no mandamento maior, vivendo a tolerância e a caridade indiscriminada. O que mais importa, ouvintes da RBE, é que nós nos respeitemos, é que nós nos amemos, é que sejamos fraternos uns para com os outros, é que possamos nos unir como irmãos que somos em prol da humanidade inteira. Nós não precisamos brigar pela religião, mas nós precisamos sim nos amarmos cada vez mais, a cada dia. Progredirmos em amor, com esse sentimento nobre. Inclusive, nesse planeta regenerado que está se aproximando, vão ficar aqueles que tiverem essa propensão para o bem. Sintonizemos com o bem para podermos receber o planeta regenerado. O nosso irmão André Luiz, no livro Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier, nos traz uma história real que fundamenta muito bem tudo o que estudamos até agora a respeito de religiosidade. André Luiz, observando socorro espiritual a uma irmã necessitada, nos fala: eu estava admirado. E como o assunto envolvia problemas espirituais de elevada significação, assim que o instrutor terminou o trabalho, indaguei: perdoe-me a pergunta, mas na hipótese de não se socorrer esta irmã da colaboração de uma casa espiritista, como se haveria com a doença oculta? Estaria ao abandono? De modo algum, respondeu Anacleto sorrindo. Há verdadeiras legiões de trabalhadores de nossa especialidade, amparando as criaturas que, através de elevadas aspirações, procuram o caminho certo nas instituições religiosas de todos os matizes. A manifestação de fé não se limita à simples afirmação mecânica de confiança. O homem que vive mentalmente, visceralmente a religião que lhe ensina a senda do bem, está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isto mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual, porquanto abre a porta viva da alma para o socorro de mais alto, através da oração e da posição ativa de confiança no poder divino. Nossa amiga está procurando a verdade, cheia de sincera confiança em Jesus, ovelha fustigada pela tempestade do mundo e inexperiente na esfera do conhecimento, volta-se para o divino pastor, como a criança frágil, sequiosa do carinho materno, estivesse orando numa igreja católica romana ou num templo budista, receberia o socorro de nossa esfera, por intermédio desse ou daquele grupo de trabalhadores do Cristo. Naturalmente aqui, no seio de uma organização indene das sombras do preconceito e do dogmatismo, nosso concurso fraternal pode ser mais eficiente, mais puro, e as suas possibilidades de aproveitamento são muito mais vastas. É preciso assinalar, porém, que os auxiliadores magnéticos transitam em toda parte, onde existam solicitações da fé sincera, distribuindo o socorro do Divino Mestre dentro da melhor divisão de serviço, onde vibre o sentimento sincero e elevado. Aí se abre um caminho para a proteção de Deus. A elucidação fez-me grande bem pela revelação de imparcialidade na distribuição dos bens de nosso plano, nos fala André Luiz. Entretanto, outra pergunta ocorreu-me de imediato. Todavia, meu amigo, considerei. Admitamos que esta nossa irmã fosse estranha a qualquer atividade de ordem espiritual. Imaginemo-la sem fé,
sem filiação a qualquer escola religiosa e sem qualquer atestado de merecimento na prática da virtude. Ainda assim, receberia o benefício dos nossos libertadores? Anacleto, com aquela bondade paciente que eu conhecia, observou: se fosse uma criatura de sentimentos retos, embora infensa à religião, em suas meditações naturais receberia auxílio, não obstante menor, pela sua incapacidade de recepção mais intensa das nossas energias radiantes. Mas, se ficasse integralmente mergulhada nas sombras da ignorância ou da maldade, permaneceria distante da colaboração de ordem superior, e as suas forças físicas sofreriam desgastes violentos e inevitáveis pela continuidade da intoxicação mental. Quem se fecha às ideias regeneradoras, fugindo às leis da cooperação, experimentará as consequências legítimas. E aí eu vou finalizando, meus irmãos, o programa Mãos Amigas com essa história verídica, observada por André Luiz, descrita no livro Missionários da Luz, que nos traz com clareza que não importa a religião que professemos, o que muito importa é o amor que trazemos, é a fé. É esse sentimento íntimo de querer prosperar, de buscar essa ligação com Deus. Aquietemos todos o nosso coração na certeza de que Deus não desampara a ninguém, porque simplesmente o nosso grandioso Pai, soberano, onipotente, onisciente, está desejoso do progresso íntimo de todos os seus filhos, e Ele não se esconde em uma casa, em uma esquina, em um templo. O nosso Deus, o nosso Pai, está por toda parte. Amemos para termos grandiosa assistência de progredirmos. E agora eu finalizo com o poema de Maria Dolores, no livro Caminhos do Amor, psicografada por Chico. E Maria Dolores fala: segue e confia em Deus. Não te digas a sós, nas urzes do caminho, que Deus nunca te enxerga o coração sozinho e que ninguém te escuta os gritos de aflição. Deus é o amor eterno que assegura a existência de toda criatura, dos seres do abissal aos antros da amplidão. Observa o lugar em que transitas. Qualquer vida que vês, uma por uma, levanta-se do amor em toda parte, de modo a que não falte amor em parte alguma. Ainda hoje, varando um campo agreste, vi pobre coelho e um homem de espingarda. O pequeno animal em correria viu no chão que se abria a furna inesperada, por onde se escondeu, arfando de alegria, qual soldado num pouso de vanguarda, fugindo ao caçador que o mataria. Alguns passos e encontrei charco imenso, escravizado à inércia entre barrancos, que a bondade do céu enfeitaria em silêncio, com grinaldas de verde ornando lírios brancos. Mais adiante achei enternecida singela fonte a dar-se com brandura, e junto a ela um doente estacara, de mãos em concha, a sorver a água pura. Descobri mais à frente um tronco morto, cuja desolação e desconforto, muito embora de pé, ele expunha por si. E no topo, eis que um pássaro em descanso cantava belo e nobre, em doce acento, que se falasse a Deus fitando o firmamento, bem te vi, bem te vi. Assim também, alma querida e boa, não desanimes, age, nem te ofendas, perdoa. A vida está repleta em todos os lugares de sábias providências tutelares.
Da terra à altura imensa, em sublime ascensão, temos refúgio, paz e segurança, em que o céu nos alcança, a dar-nos apoio ao coração. Apaga o mal com o bem, servindo dia a dia. Nunca nos faltarão amados sireneus. Sofre e chora, porém ama, serve e auxilia, segue e confia em Deus. Meus irmãos, fiquem sob as bênçãos do Pai. Que Deus abençoe a cada um de vocês, independente da crença que tem, independente da religiosidade, da espiritualidade que experimentam. Vamos juntos, como irmãos, fazermos uma prece unidos ao Criador. Elevemos o nosso pensamento e façamos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Assim seja. Fique com a música agora de Nando Cordel, Onde Você Chegar, Seja a Luz. Onde você, ouvinte da RBE, chegar, leve a paz, seja a luz. Independente da tua crença, seja a luz, leve paz, leve amor. Sejamos todos discípulos de Jesus e sigamos a doutrina que Ele instaurou na terra, que é a doutrina do amor. Tenhamos o amor como roteiro seguro de ascensão. Até semana que vem. Um abraço carinhoso. Tenham um excelente final de semana. Sob as bênçãos do céu, vamos amar para que o nosso final de semana seja muito feliz. Tchau, tchau. Seja luz. Onde você chegar, leve a paz. Leve a paz. Onde você chegar, seja luz. Seja luz. Onde você chegar, leve a paz. Leve a paz. Onde você chegar, seja luz. Seja luz.
luz.